Agora, nós temos alguns pontos de entendimento divergentes. E é aí que nós vamos estudar. Primeiro o supra, depois os infralapsarianos. O supralapsarianismo ordena os decretos divinos de tal maneira que o decreto de Deus, em relação à predestinação dos homens à salvação ou à reprovação, antecede seus decretos de criar os homens e de permitir a sua queda. Olha mais uma vez, é uma antecedência não cronológica, mas é uma antecedência lógica. Assim, nós podemos estabelecer essa tal sequência lógica dentro do entendimento aí supralapsariano. Em primeiro lugar, Deus decretou salvar certos homens e reprovar os outros. Então, a dupla predestinação, que comumente nós chamamos, seria já um decreto que antecede logicamente a própria criação e a permissão do mal. Em segundo lugar, Deus decreta criar ambas as pessoas, tanto os eleitos quanto os reprovados. Decorrente disso, Deus decretou permitir a queda de ambos. Ou seja, não é só os reprovados que vão cair no pecado. Os eleitos vão cair no pecado porque todos são feitos como ser humano falível, como ser humano que pode ter esse viés de autonomia que Adão teve no paraíso junto com a Eva. E em quarto lugar, finalmente, Deus decretou enviar um redentor para redimir apenas os eleitos. Vamos ver como que é a posição infralapsariana e vamos começar a pensar no relacionamento aí de ordenamento lógico dessas duas escolas de interpretação soteriológica. Infralapsarianismo. Dentro dessa corrente de interpretação, nós temos que os decretos de Deus da eleição e da reprovação logicamente sucederam o decreto da queda. Mais uma vez, nós não estamos falando de um ordenamento cronológico, que primeiro acontece a queda e depois Deus vai pensar no que fazer. Não, nós estamos falando num decreto em ordenamento lógico. Todo decreto de Deus é uno na história. Em ordem cronológica, Deus já decretou na eternidade. Mas em termos de lógica, nós podemos estabelecer que dentro do infralapsarianismo, a eleição e a reprovação ocorrem logicamente depois do decreto da queda. E de acordo com esse esquema, Deus primeiro viu seu povo como caído e então determinou salvá-lo, escolhendo somente alguns para serem salvos. Então assim nós podemos estabelecer um outro ordenamento lógico. Em primeiro lugar, Deus decretou criar o ser humano. Ambos, mas o ser humano em termos gerais. 2. Deus decretou permitir a queda do ser humano. 3. Deus decretou eleger alguns dentre todos os homens caídos para salvá-los. Aqui está uma das maiores distinções. No supralapsarianismo, Deus ele já decreta no ato da criação os eleitos e decreta os reprovados, os condenados. Dentro da posição infralapsariana, Deus decreta eleger os salvos dentre todos que naturalmente, por causa dos seus pecados, seriam condenados à perdição eterna e à condenação. Enfim, em quarto lugar, Deus decretou prover um redentor para os eleitos. Agora vamos colocar numa tabela e vamos comparar, fazer um comparativo entre o supralapsarianismo e o infralapsarianismo, para você ver que tem vários pontos de convergência, mas também tem pontos de divergência que estão relacionados ao ordenamento lógico dos decretos. O decreto da queda, o decreto da salvação. Então veja, a primeira linha, Deus decretou salvar certos homens e reprovar outros. Nós temos uma ideia de dupla predestinação plena. Mas dentro do infralapsarianismo, o decreto da eleição está em ordenamento lógico na terceira posição e não na primeira como no supralapsarianismo. Porque em terceiro lugar, no infralapsarianismo, Deus decretou eleger algum dentre os homens caídos para salvá-los. Então, o decreto da salvação dentro do supralapsarianismo é tanto para a salvação quanto para a reprovação. No infralapsarianismo, Deus decreta a salvação dos eleitos e deixa no módulo automático os reprovados, que não precisariam de um decreto para a condenação, porque eles, por causa dos seus pecados, já estariam condenados. Outro
ponto interessante é que no supralapsarianismo, o segundo ponto decorrente de forma lógica é Deus ter decretado criar o ser humano, ambos salvos e não salvos. Coisa que vai ser o primeiro ponto dentro do infralapsarianismo. Deus decretou criar o ser humano. Outro ponto é que o supralapsarianismo coloca em terceiro lugar Deus ter decretado permitir a queda de ambos, tanto os decretados como salvos e os decretados como perdidos. E no supralapsarianismo é o segundo ponto decorrente de Deus ter criado o ser humano, ou seja, Deus decretou permitir a queda do ser humano. Então veja que o infralapsarianismo ele tem uma visão um pouquinho mais geral da humanidade no seu começo lógico e depois que há um decreto em favor apenas dos eleitos. E em último lugar, nós temos um ponto de convergência que ninguém vai discutir, que Deus decretou enviar um Redentor para redimir apenas os eleitos. É daqui que nós temos uma das conclusões de Dort a respeito da expiação limitada. O sangue de Jesus é suficiente para expiar todo mundo, mas ele só expia de fato de forma efetiva os eleitos. Os eleitos. Jesus veio para morrer no sentido salvífico apenas para os seus eleitos. Tanto dentro do supralapsarianismo quanto dentro do infralapsarianismo. Na verdade, esse é o ponto que é o mais importante para nós, porque tem a ver com a nossa vida real. Os decretos de Deus, no seu sentido aí de ter decretado salvos ou eventualmente também os reprovados, de ter permitido a queda, tudo isso é o ser humano tentar enxergar os decretos de Deus na perspectiva divina. Agora, o que vale para o ser humano é que o ser humano, eu e você, possamos ter consciência de que em Cristo está a solução para esse estado de pecado e de queda e que por meio de Cristo nós podemos nos apropriar do decreto de Deus para nós de salvação. Assim, nós nos enquadramos naquilo que o supralapsarianismo e o infralapsarianismo vão chamar de decreto dos eleitos, por meio de Cristo, por meio da nossa fé em Cristo, por meio do agir do Espírito Santo em nossa vida, que aplica a obra redentiva e meritória de Cristo em nós, nos justificando perante Deus e fazendo que Deus nos adote como seus filhos e nos insira na aliança, a fim de que nós possamos ser o povo eleito. É aí que está o mecanismo final e prático da predestinação. Então, dentro da tradição reformada, existe esses dois pontos de vista. Às vezes, os infralapsarianos olham para os supralapsarianos e falam que eles são um pouquinho, vamos dizer assim, duros na sua compreensão, e os supralapsarianos olham para os infra e falam assim, vocês têm uma visão mais flexível, mas na verdade, ambas as posições convivem, ou conviveram até hoje, guardadas as suas divergências, mas de forma harmônica. O Herman Bavinck ele vai sintetizar da seguinte maneira: tanto a posição supralapsariana quanto a infralapsariana procuram ser fiéis à Escritura, e a diferença entre elas não pode ser resolvida recorrendo-se à Escritura. Nenhuma delas nega que a queda no pecado está incluída no plano e no decreto de Deus. Ambas insistem que Deus não é autor do pecado. Ambas, basicamente, colocam sua causa no soberano beneplácito de Deus. Caiu de paraquedas aqui no canal, nós temos muitos conteúdos relacionados à Bíblia, fé, línguas originais. Gostou desse vídeo? Clica aqui porque vai ter um conteúdo semelhante, e se você quiser conhecer mais da fé, clica aqui porque nós temos um conteúdo especialmente desenvolvido para você. Deus te abençoe e até a próxima!